Sejam muito bem-vindos ao AproveCast. E hoje nós teremos o De Frente com a Manu. Ela, que já fez parte da família Aprove, que já foi uma aluna do colégio, que hoje com 22 anos está no quarto período da Faculdade de Medicina, na FAMEL, Larissa Martins. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? É um prazer imenso estar aqui. Como você falou, participei aí da família Aprove desde o meu 7º ano e é muito gratificante poder voltar aqui, retornar, ver o colégio como tá. É muito gratificante para mim estar aqui, me sinto lisonjeada. A gente fica imensamente feliz de te receber aqui novamente. Quem já fez parte da família Aprove nunca mais sai, a gente sabe, a gente tem esse sentimento de apoio, aconchego pela família Aprove, pelos integrantes que já passaram por aqui. E a gente fica muito feliz de ter você aqui hoje. Bom, a gente está aqui hoje para descobrir um pouco, falar um pouco das curiosidades, né, dessa vida de medicina, né, de como que é. E a gente primeiro quer falar desse início, né, do seu ensino médio, de como foi essa experiência, essa trajetória, né, até chegar à faculdade. Então, assim, desde pequena eu falava que era medicina. Então, eu já sabia que era, nunca escondi, e eu aguentei as críticas. E não vai passar desde pessoas como professores, colegas, até familiares. E nunca esquentei. Falei, se for pra ter, tem que ser. E eu comecei aqui na Aprove no 7º ano, e nunca fui aluna nota 10. Nunca. Eu sei, a média aqui ainda é 7,5. Sim. E ainda tem quinta prova. Sim. Eu sempre era aluna da quinta prova. Eu nunca passava sem quinta prova. Nunca. Nunca fiquei de recuperação, mas nunca fiquei sem quinta prova. Todo ano tava eu aqui na quinta prova. E o que eu acho interessante é que justamente por isso eu tá aqui sempre na quinta prova, de não ter a nota 10 em todas as matérias. Eu escutei muito, não vai passar, medicina tem que ter muito foco. E eu falo, mas eu vou. É um sonho. Vai dar certo. E aí, no 3º ano, continuava na quinta prova. Continuava, quinta prova, ia. E aí, passei para odonto. No 3º ano, passei para odonto, para nutrição. E meus pais me falavam, vai, faz. Depois, às vezes, você muda. Eu falei, não, é a medicina, eu vou fazer. Mas uma coisa que eu sempre achei e gosto até hoje aqui do Aprove é o acolhimento. O apoio psicológico que eu sempre tive aqui. Eu não sei se ainda tem aqui as monitores, que tem uma em cada turma. Sim. Tem. Na minha época, as assistentes me ajudaram demais. Para mim, esse é o diferencial principal do apoio, que são as monitoras, o acolhimento. Acaba que a gente vai sentindo parte de uma família, criando uma família mesmo. Então, assim, foi a melhor época minha. Até hoje eu falo que hoje lá não tenho uma assistente para me ajudar, não. E eu sempre tinha ali uma que, Larissa, Larissa precisa de nós, vai ficar de quinta prova. Então, tinha uma que dava uma puxada. Isso para mim é o diferencial daqui. Com certeza, né? A gente parabeniza a sua determinação, né? Porque a gente sabe que muitas vezes esse curso de medicina é algo que gera muita cobrança, né? Gera muita julgamento em cima mesmo de quem decide, tem como foco, né? E isso que você trouxe é muito interessante dizer que você não era uma aluna a primeira da classe. Nunca fui. Não era, e a quinta prova, né, a muito temida quinta prova por nós aqui. Participava de todas. Mas que é muito legal, é muito gratificante perceber que você, apesar de tudo isso também te trouxe força para chegar nos seus objetivos e que você conseguiu, né, passar por tudo isso, né? Mas qual foi, além dessa dificuldade, assim, às vezes no colégio e tudo mais, qual foi a sua maior dificuldade no ensino médio em relação à atenção mesmo desse peso que é a medicina? Assim, eu sempre levei muito na brincadeira os primeiro, segundo, terceiro semestre? Bimestre. Aí chegava no quarto, eu tinha que ficar igual uma louca. Aí ficava de quinta prova. Mas até o meu 3º ano eu levei assim. Até o meu 3º ano. E consegui passar lá em odonto, na nutrição. Então, assim, até no meu 3º ano mesmo, eu levei muito na brincadeira até o final. Eu sempre fui aquela que conversa com todo mundo, brinca com todo mundo, mas no meu 3º ano ainda eu era muito solta com isso.
Falavam da medicina e eu acho até por isso que as pessoas desacreditavam. Porque até desacreditariam, né? Não leva a sério. Quinta prova todo ano. Medicina, quando? Mas a gente tem que acordar, né? A gente sabe que essa é a realidade não só dos alunos aqui do APROV, né? Mas, assim, de uma maneira geral, né? Os alunos têm essa linha, né? De, vamos brincar, ainda tá no começo do ano e só no final a gente corre atrás. Mas qual que foi, assim, quando que você acordou mesmo? Você falou assim, não, agora eu tenho que levar a sério mesmo, porque senão tá em jogo meu sonho. Quando eu falei, gente, quem eu quero ser? Eu quero ser a Larissa médica, por ter doutora na frente, ou eu quero salvar vidas, eu quero me dedicar aos pacientes? Se for simplesmente para ter um doutor, vamos do jeito que tá. Se for para mim ter empatia, para cuidar do outro, eu vou ter que acordar e começar a estudar. E aí eu saí aqui do ensino médio, não tinha passado ainda em medicina, fui para Goiânia fazer cursinho, mas logo é pandemia. Então, fiquei metade do ano só no cursinho. E aí, lá eu vi assim, lá era totalmente diferente, porque aqui no ensino médio, os professores ainda, que eu acho muito legal da prova, ainda puxa, você precisa estudar, senão pá. No cursinho é totalmente diferente, né? Você tem conversando, o professor tá dando aula, se tá atrapalhando, ele não tá nem aí, aí eu falei, tô pagando e eu vou ter que estudar agora. Não tem ninguém me segurando. E aí foi quando eu dei uma acordada, eu falei, gente, vou lidar com vidas. Não é simplesmente qualquer pessoa. É o amor da vida de alguém, é o pai de alguém, é o filho de alguém, caramba. Aí foi quando eu falei, é o amor da vida de alguém, é o pai de alguém, filho. Então envolve não só a pessoa ali do cuidado, do hospital, envolve a família toda, né? Porque é uma profissão muito linda, mas que a gente também tem que respeitar o ciclo da vida. Mas não tem como eu levar a medicina de qualquer jeito, porque é vidas que estão sendo colocadas em jogo, né? Com certeza. Esse processo de autoconhecimento, né? Que todo mundo acha que tem que passar, né? No terceirão, às vezes até um pouco mais tarde, um pouco mais cedo. Para cada um é diferente, né? Mas eu acho que é um rito de passagem para a vida adulta que a gente tem que ter, né? E é normal esse sentimento de, meu Deus, eu não consigo, eu tenho que passar, minha família já quer que eu passo, eu saio no terceiro ano, vou pro cursinho. É normal, vai ajeitar, tudo no seu tempo, vai dar certo. E, Larissa, qual que é um conselho que você daria para a Larissa do passado? Estudante do ensino médio, que está lá no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Quais seriam os conselhos que você daria para ela? Com certeza não desistir. Vale a pena tudo. Vale a pena os julgamentos de que eu não ia passar, de que eu não ia conseguir. Vale a pena aquela pressão do colégio, que querendo ou não, a gente mesmo intitula, né, essa pressão de eu tenho que passar, não posso fazer recuperação, posso ficar na quinta prova. Vale a pena. Todo o processo. É muito gratificante você estar ali dentro da faculdade e você falar, meu Deus, eu sonhei com isso aqui um dia, eu orei para isso aqui um dia e hoje eu estou vivendo isso aqui. Então, assim, independente do que passa, se é tua vontade, seu sonho é não desistir mesmo, porque vale a pena no final. Bom, muito legal. Mas e qual foi o seu processo, assim, o seu método de estudo que você utilizou? Assim, você acordou? Então, o que eu posso fazer agora nesse momento? Como que foi esse processo até chegar mesmo à universidade, até chegar à aprovação? Quais foram os métodos? O que você fez? Dá a dica pra gente. No ensino médio, eu sempre, como eu falei, eu levei muito na brincadeira, né, no início, mas no final, quando eu dei uma despertada, eu procurei professores que me ajudaram muito a descobrir o meu método de estudo, porque tem gente que é mais audição, tem gente que é mais visual, na escrita, e aqui os professores na prova me ajudaram a descobrir isso. Eu descobri que eu tinha muita facilidade no escutar quando o professor dava aula e depois no escrever. Então, eu era mais audição e depois escrever. E eu tenho muita memória fotográfica. Descobri aqui também. Eu ia fazer a prova, eu lembrava do quadro, falava, tal lugar no quadro, escrito debaixo de tal coisa. Eu sempre lembrei. Então, assim, foi um processo de descobrir mesmo como que você vai conseguir o método de estudo melhor. E cada um tem o seu jeito. Aí, hoje, na faculdade, eu já gosto de usar flashcards. E são resuminhos pequenos que eu posso porque muita coisa. Muita coisa. E tem coisa que não. Aí na prova, você só tem que saber para a vida. E aí, para a prova, eu gosto dos flashcards,
que me ajuda muito. Aí eu coloco o principal, o que realmente vai cair ali. E 15 dias antes, eu fico igual a doida mesmo. Aquele aluno de medicina que você viu e falava, existe isso de virar madrugada? Existe. Aí 15 dias antes eu fico aquela loucura. E eu vou de madrugada, e tomo café, e tomo energético, isso tudo loucamente. E fazendo esses flashcards. Semana de flashcards. E aí, na semana da prova, hoje eu tenho prova disso. Você pega aquele flashcard e fica só nele. E aí eu tô super bem. E uma coisa que eu acho interessante a gente falar também aqui, como eu falei, eu nunca fui aluno na nota 10 da turma, e isso às vezes gera uma preocupação de que tipo de profissional eu possa ser no futuro. Isso quando você gosta, você se dedica tanto ali, você tem prazer em estudar o que está ali. Que hoje eu posso dizer que estou ali nas melhores da turma. Então, assim, pode ter o julgamento que for, o processo doloroso que for, se é seu sonho, se você gosta, vai dar certo. No final, vale a pena, né? Vale muito. É o que a gente está dizendo, né? Olha, e a gente sabe que, como você falou, é muita coisa, é muito conteúdo, tanto para quem já está na faculdade, né, de medicina, e tanto para quem está vestibulando, né, querendo passar. É muito conteúdo, é muito cansativo. E qual que é a sua técnica? Você falou aí que você bebia té, energético, mas qual que é essa técnica infalível para não dormir em cima dos livros? Gente, eu dormia nos livros. Aí fica. Mas assim, depois eu falei, não dá, eu tenho que parar de dormir em cima do livro, não tem como. Algum momento eu vou ter que parar. Aí eu até fazia, a minha mãe falava, não é possível. Você tem TDAH, você tem um déficit, não tem base. Fui nos dois, tem não tem. Beleza, vamos então procurar um método. Eu não temi do Enem, né? Eu odiava fazer Enem, eu odiava. Domingo, depois do almoço, só quero dormir. É muito cansativo, e lê, escreve. É muito cansativo. Então, o que eu fazia que me ajudou muito? Eu comecei a fazer Enem desde o meu 9º ano. Para mim ver como era a prova, para mim ir pegando a malícia ali do Enem, né? E aí, quando eu saía já, né, domingo do Enem, no mês que eu ia fazer o Enem, 3 domingos antes, eu já fazia o corpo tentar acostumar com aquela rotina. De que, agora eu não sei domingo, vou estudar, vou fazer uma prova. Então, eu pegava um livro, eu lia, eu pegava uma matéria, eu grifava. Porque meu corpo está acostumado em almoçar no domingo. Só que daqui a um mês eu tenho o Enem. E aí? Não tem como eu almoçar no domingo e dormir. Aí eu fazia isso antes. Uns 3 semanas antes, 3 domingos antes, almoçava, pegava um livro, ia grifar alguma coisa, ia ler, escrever uma redação, que é muito importante, né? Que vale 1000 no Enem. Então, foi a técnica que eu achei ali para me ajudar a acostumar lá pro domingo do Enem. E eu nunca fui muito boa na parte de exatas, da matemática, da física. E eu falei, não vou mexer com isso, eu vou fazendo de qualquer jeito, vou estudando do meu jeito. E uma coisa que me ajudou, me auto-ajudou, que às vezes ajuda alguém também, é o curso, tanto aqui do APROF, que tinha de redação, quanto fora. Eu busquei muito na redação, então minhas redações eram todas acima de 860, todas. E aí eu consegui aliviar porque eu tinha mais dificuldade, que era a matemática, a física. Então eu compensava numa coisa que eu tinha mais facilidades para mim poder conseguir errar uma questão a mais ali na matemática ou na física. E isso foi o que me ajudou. Então, as minhas 2 principais dicas aí para o vestibular, principalmente o Enem, é acostumar o seu corpo e sua mente antes, faz esse processo antes, não deixar para só no domingo do Enem. E a segunda coisa, achar uma matéria, uma grade que você tem mais facilidade, no caso da redação, a literatura ali, e focar ali, pegar e conseguir de 10 questões, acertar 9, 10, para que a gente tenha mais dificuldade para poder conseguir regredir, acertar menos. Então, são minhas 2 principais dicas aí que me ajudou e talvez a de alguém também. Dicas muito valiosas, pessoal. Mas, ainda falando sobre o temido Enem, né, que a gente não cansa mais de escutar a palavra Enem, sempre, todos os dias, principalmente agora, que a gente está pensando, né? A gente fez o primeiro dia do domingo do Enem, estamos na semana, nesse próximo domingo é o segundo dia. E qual foi o método, assim, de resoluções de questões que você fez? Você utilizou mais redação primeiro? Como você utilizou o seu tempo, né? Como eu te falava aqui, que o professor me desenvolveu o método, né? Que eu descobri que eu era mais visual na fotografia, de fotografar manualmente mesmo.
eles me ajudaram aqui. Sempre que eu buscava uma ajuda, eu tinha. Muito legal isso aqui. Então, eu busquei também, faço. Por onde eu começo? E assim, Larissa, tinha mais facilidade na redação. Eu começava pela redação. E aí também, mesmo que eu tenha necessidade de redação, o meu pensamento, eu já fiz testes de várias formas. Eu já fiz tanto Enem quanto vestibular de particulares. Então, meu pai e minha mãe já me levou em Goiatuba, em Rio Verde, em Palmas. Eu fui de avião sozinha fazer vestibular. Então, cada vez, até realmente descobrir como que era o meu jeito de fazer vestibular, eu fui testando uma forma. O jeito que eu descobri que para mim mais deu certo foi assim. A redação primeiro período, eu estou com a minha mente fresca, então vale 1000 pontos a redação. Então eu vou batalhar ali, vou pôr a cabeça para funcionar para eu conseguir o melhor. Aí eu deixava o meu rascunho de redação de lado e vinha para as matérias que eu tinha mais facilidade, que era literatura, gramática, depois em biologia, e ia fazendo as que eu tinha mais facilidade primeiro e deixava as que eu era mais ruim para o final. E sempre que eu concluía uma página do Enem, da prova, eu colocava um OK lá em cima. Porque aí, quando eu voltasse, eu sabia que aquela página não tinha que olhar mais, para não confundir. Porque senão passando questão e eles estavam muito cansados, você está lendo, você bagunça. Eu tenho um OK lá que eu sabia que eu não tinha que nem passar o olho ali mais. E aí eu ia nessas questões, fazia, relia, finalizei a prova. OK, vamos passar com o gabarito. Aí eu voltava para a redação. Aí, nesse momento, eu saí, bebi uma água, ia ao banheiro, Ela respirar. comia uma coisinha ali na sala e relia meu rascunho de redação. Corrigia algum erro de português, ou alguma palavra que eu queria diferenciar, e passava para o gabarito. E depois vinha, passando as de assistente fechado, os de marcar para o gabarito, conferir e concluir minha prova. E assim, eu fiz Enem desde o meu 9º ano. Inclusive, no meu 9º ano, eu fui expulsa do Enem. Porque na minha época, eu tinha que colocar o dedo ainda, assim, quando você tiver identificação, do cartão de identificação, lá você tinha que passar no negócio e pôr digital. E aí, a professora tinha escrito lá no fiscal no quadro que preenche o cartão de validação e quando eu der esse sinal, começa a prova. Eu preenchi o cartão de validação, só que ela não explicou que o dedo era só que ela passasse, não. E eu botei. E virou um bolo, e aí eu tive que sair. Mas olha a importância também da gente começar antes do Enem. Já pensou, sei lá, no meu terceiro? Não ia voltar mais já, porque eu tinha desespero. Não. Isso é uma outra dica muito importante, começar ali antes, quando não tá valendo. Pessoal, é uma ótima dica mesmo, a gente se preparar antes, e aquela atmosfera do Enem também. Eu particularmente já fiz também, só que quando a gente tá lá, aquele silêncio, aquele clima, assim, já te deixa tenso. Então, a gente tem esse padrão, né? Se não tem ali algumas coisas que ele na matemática ele puxa mais para a parte de como que é quando probabilidade tem muita, ali na questão da gramática, pleonasmo, onomatopeia. Então, ele tem uma cartilha a seguir. Então, a gente pegando antes, a gente consegue ter uma analista de que mais ou menos vai cobrar, né? Olha, gente, a gente tá aqui, o papo tá bom, mas não sei se vocês perceberam, agora a gente tá adquirindo um novo formato aqui na prova teste, né? O de frente com o Manu, que a gente trouxe a Larissa aqui, a gente falou um pouquinho sobre o curso de medicina, falar sobre esses vestibulares. Não sei se eu deixei claro, mas eu sou uma vestibulanda, sou aluna da prova de segundo ano, e a gente tem toda essa expectativa, né, sobre o vestibular e como passar. Eu trago aqui também algumas dúvidas também dos próprios alunos, né, que a gente tem muita curiosidade, e não só para os alunos da prova, mas também para os alunos tudo em si, todo mundo que está assistindo aí, eu acho que é um momento, assim, muito legal, né, de descontração. A gente pode entender um pouco mais sobre esse universo. Bom, em questão do seu vestibular, como que foi o processo burocrático, como você utilizou sua nota do estudo, como que foi? Então, como eu falei, eu era uma aluna desligada, né? Então, o Sisu era um colega que me ajudava a jogar a nota. A Isadora, inclusive, agora um beijo, me ajudou demais aqui nesse terceiro ano. Ela que me puxava. Então, ela que me jogava lá, esse Sisu joga, ele fala, como que entra? Ele joga no gato, tem menos gente, e não sei o quê. Nossa, era uma loucura.
No final de contas, pra mim, não adiantou de nada, segundo, não adiantou de nada, porque eu faço na particular. Mas, assim, eu fiz o Enem, jogava as notas pra ver se dava. Se desse, ótimo. Se não desse, vamos fazer vestibular particular. Inclusive, fui em várias cidades, porque não tinha esse trem online, não. Era ir. Aí, fui pra Palma, já fui em Rio Verde, já fui em Uberlândia, em Uberaba, já fui em Patos de Minas. Então, assim, meus pais, super solistas, me levavam sempre ali dando aquele apoio, que eu acho que é a coisa mais importante. Pode a família meter o pau, você não dá conta, não vai passar, você não estuda, mas o pai, a mãe é essencial. Então, pais e mães que estão escutando também, não falam que não consegue, porque dói, machuca e vocês dão força para a gente querer continuar. Com certeza, né? A família, eu acho que é a base de tudo, né? Onde a gente cria força, às vezes a gente não tá com força, se a gente vai, fala com o pai, fala com a mãe, a gente recarrega, né? A gente consegue enfrentar mesmo a vida, né? São os nossos parceiros de vida. Mas você falou no quesito aí que você fez particular, né? Que isso impactou mesmo, assim, na sua vida mesmo, às vezes vida financeira, ou com familiar e tudo mais, isso rola algum peso? Porque, assim, da parte de nós que somos estudantes, né, muitas pessoas querem passar numa federal, com certeza. E as pessoas ficam assim, eu tenho que passar na federal, às vezes a pessoa tem até condição, mas pensa, você é um peso pra minha família, alguma coisa assim. E hoje em dia, depressão, ansiedade, doenças do século. E aí, como a gente pode lidar com isso? Como que foi para você esse processo? Então, esse que eu falei de ir fazer vestibular, tem gasto, tem gasolina, tem comida, tem inscrição de vestibular e de medicina. Não é R$100, é 500, 600 reais, tem inscrição, tem o gasto de gasolina, tem a comida, vai dormir lá, não vai. Então, assim, acaba que é um sonho, pesa, mas graças a Deus, meus pais nunca jogaram lá, você não vai, tá gastando e não vai passar. Não. Graças a Deus, sempre me apoiaram. Quer fazer em tal lugar? Então, só pra fazer. Vai. Ai, mas eu acho que eu não vai. Vamos fazer, não custa nada. Nessa parte, meus pais sempre me ajudaram. E eu fiz o vestibular. Primeiro eu fiz lá no Pará, em Redenção. Eu era assim. O meu Instagram, os patrocinadores, era tudo vestibular em tal lugar. Vestibular em tal lugar. E eu arrasta pra cima e faz inscrição. Arrasta e faz inscrição. Aí eu ia, todos, ia fazendo. Fiz em Redenção do Pará, passei. Foi meu primeiro vestibular de medicina que eu passei. Aí eu falei, agora. Como foi? Como foi a energia, a comemoração? Eu trabalhava no hospital, na UPA, inclusive, e estava trabalhando. Minha mãe me ligou. Do lado, você passou? Eu falei, passou o quê? Eu não, se passou em medicina. Eu falei, como assim? Ela se passou lá no Pará. Eu falei, hã? E aí já foi uma festa. Aí já organizou para comemorar, chamou os amigos, a gente ficou em casa, comida, brincando, conversando. Foi uma festa que só. E fiz a matrícula. Tinha certeza. E eu falava, aonde eu passei? É o meu sonho, não importa a distância. Redenção no Pará. Eu tinha que pegar um avião, descer em Palmas, só dar mais 3 horas de ônibus para chegar no Pará, na Redenção. Falei, é isso, é o que eu quero. É o tipo de coisa que a gente se presta para realizar. E matrícula feita, a gente em casa, acho que eu nunca vou esquecer. E eu tinha feito de Uberlândia. E aí era Copa do Brasil, Copa do Mundo, na verdade. E aí, eles soltaram no Instagram da faculdade que ia soltar o resultado naquele dia, porque no outro dia, que estava previsto para soltar o resultado, ia ter o jogo do Brasil na Copa. E falou, já soltamos o resultado, a lista desaprovada, arrasta pra cima e vê. Mas sabe, desacreditado? Eu já tinha passado lá no outro. E eu já estava feliz, já estava encaminhado. E eu já estava desacreditado, por quê? Era muito perto, era mais confortável, eu ia poder ficar mais perto da minha família. Então, isso na minha cabeça já nem existia. Eu ia lá para a Redenção, longe. Eu falei, não tô. E aí, o que eu fiz? Já desci lá nos últimos, eram 56 vagas. Desci lá nos 56. Fui subindo, se eu tiver passado por aqui. E fui subindo em nada, chegou no 40 nada, no 30 nada, no 20 nada, no 10 nada. Eu falei, Aí subi. Aí, meu marido se você por ele, Martins. 6º lugar? Uau. Falei, não. Tá errado. E sou calada. Eu falei que meus pais tinham saído no estado ainda não. Falei, tá errado. Aí, 6º lugar. Aí entrei no
no WhatsApp do pessoal. Gente, isso aí tá certo? Não é golpe, não. Aí mandei e-mail, mandei WhatsApp, mandei nos comentários. Não, é isso mesmo, tá certo. E aí, meu pai tava do meu lado no sofá, minha mãe no quarto. Passou o quê? Passei em Uberlândia. Aí meu pai já veio. E ele tá aqui, ó, eu tá me vendo. E ele passa, minha pressão é alta. Eu não preciso mal enfrentar. Eu vou infartar. Porque, assim, querendo ou não, acredito que também tava ali com o coração apertado. Porque eu nunca tinha saído de casa. Assim, morei em Goiânia, mas morei com um parente. Então eu ia pra Redenção, morar sozinha, não conhecia ninguém. Eles não tinham Tava todo mundo feliz, mas apreensivo. Mas olha, me demonstraram que não queria que eu fosse. E aí passei, aí foi quando ele falou, um aperto no coração, que bom que você vai ficar aqui perto. E aí até tal dia pra fazer matrícula. Vamos, já no primeiro dia. Aí fomos nós três, pegamos o carro, fomos no Uberlândia, aquela felicidade. Assim, é muito gratificante. E você perguntou do peso. Que vocês sentem aí, né, no ensino médio, ser um peso, família. Pra ser sincera, eu não vou mentir. A gente sente o peso. Eu sinto que eu sou um peso, por quê? Eu vejo que, às vezes, meu pai tá me negando pra cabeça, mas a gente sente. Por quê? Abdica de fazer coisas para eles, que trabalhou a vida inteira para conquistar algo. Abdica, às vezes, de uma comida melhor, de um restaurante melhor, de uma roupa melhor que ia comprar, que podia comprar. Mas não, vamos deixar para comer na semana lá, que tá na faculdade. E não é um valor barato, vocês sabem que a medicina no Brasil é caro, salvo umas ou outras que bate ali nos 5, 6 mil. Mas é claro, é um valor que, infelizmente, não é todo mundo que tem esse acesso. E a gente também não vem assim de uma família que eu tenho, vamos aqui, vamos fazer. Tanto que eu tentei federal antes, mas que é uma coisa, eu não sei da crença de ninguém, mas falando da minha, eu sou evangélica. E aí, o que acontece? Sempre fiquei, desde o terceiro ano, tentando vestibular, nada. E aí, quando eu converti, que eu batizei na igreja evangélica, passou 6 meses, eu passei. Aí, o que tinha que ser? Pra mim tinha que ser, mas foi porque foi no tempo de Deus, quando Ele quis. E hoje eu olho para trás e eu agradeço, porque se eu tivesse entrado na Larissa com 18 anos, lá em 2019, tinha feito um monte de coisa errada. Eu ia ter talento demais. Que coisa linda, Larissa. A gente fica emocionado, né, de perceber, assim, essa sua conexão espiritual, né, que você tem com Deus. E muitos jovens, eu acredito, tanto aqui na prova, quanto espalhados pelo Brasil, também tem essa fé, né, de que, assim, quando a gente está em conexão com Deus, a gente consegue chegar nos nossos objetivos, né, e que você diria, assim, para um jovem que tem essa conexão, mas às vezes não tem apoio da família, às vezes tem sonho, às vezes tem aquela insegurança, que não sabe muito bem para onde ir, sabe? Tem vontade, ele sabe no fundo que ele quer, mas que às vezes as condições não estão muito boas, né? Não favoráveis. Não favoráveis. Então, como eu falei, eu sempre fui a pessoa fora da curva, né? Passei medicina, licenciei a nota 10 da sala. E hoje, eu com 22 anos, a gente vive numa era muito de bebida, de coisa ilícita, de festa. Claro que eu entro na faculdade de medicina, eu vou beber, fazendo festas vidas. Eu sou fora da curva. Eu vou em festa universitária. Tem. Praticamente todo dia sempre tem. Não existe isso, não tem. Tem, gente, tem. Tem bebida, tem droga, tem mulherada, tem homem-arada, tem tudo. Eu não vou. Porque, assim, depois da minha conexão que eu tive com Deus, que foi o meu conforto que eu achei. Tanto que existem pessoas que acham conforto na bebida, que acham conforto numa droga. O meu conselho é achar conforto em Deus. Porque a bebida e a droga, ela não vai te ajudar a passar num vestibular, não. Aliás, vai te regredir. Então, assim, o meu conforto foi buscar em Deus. E quando eu busquei, que eu comecei a criar uma intimidade que eu não tinha, falei, é diferente. E aí, com 6 meses eu passo, eu falo, gente, e se eu tivesse vindo antes pra cá? Mas eu entendi que foi tudo no propósito, tudo na hora de Deus. E o negócio que você me perguntou de ser um peso, de ter esse negócio de culpa, existe. Porque, querendo ou não, a gente é ser humano, a gente se sente, a gente tem emoções, a gente sente culpa. Mesmo que meu pai, minha mãe falavam, você não é culpa, é seu sonho, a gente também quer realizar. No fundo, a gente sente.
Isso é da gente. Então, assim, é inevitável. Agora no ensino médio, quando eu passar, vai parar esse encanto. Não vai. Não vai, porque você quer formar, você quer dar uma vida boa para os seus pais, você quer recompensar aquele dinheiro que eles gastaram na faculdade. Tanto que esse dia eu virei minha mãe e falei, vamos fazer um contrato? Eu pagar 20% do meu salário todo mês. Assim, porque a gente fica com esse sentimento de querer demonstrar uma gratidão. E não muda esse sentimento, a gente vai se sentir culpado sim, e é normal. Mas, para mim, o essencial que me fez diminuir a ansiedade, depressão, que é a doença do século, que, querendo ou não, a gente tem, principalmente nessa fase, de escolher o nosso futuro, porque, gente, a gente vai escolher pro resto da vida, o que a gente vai fazer. Uma folhinha de exato do Enem, um vestibular, vai define a vida. Então, assim, não tem como não sentir esse sentimento. Para mim, foi buscar a Deus. Foi quando eu achei principal, como que eu posso dizer, minha base para me sustentar ali no meu decorrer. Porque eu poderia ter escolhido a bebida, mas não ia me ajudar em mim. Ela ia só me tirar do meu sonho, ia me afastar mais ainda do meu sonho. Então eu busquei em Deus, porque, independente da crença da gente, Deus é um só, então acredito que Deus tem tudo preparado pra gente. Eu passei naquele ano, precisava ser ali, precisei passar por isso tudo, e hoje também eu entendo que se a Larissa lá de 2019 seguiu, que do ensino médio da prova tivesse passado, não ia dar certo. Eu ia ter trancado a faculdade, eu já não ia ter conseguido ficar mais, porque hoje eu tenho uma outra idade. A gente amadurece, a gente sabe que vai ser diferente ali na frente. Então, não apavora, nós muito novo, quanto você tem? 17, muito novo. Assim, eu não sou uma velha, né? Não, isso que eu tenho muitos anos na frente. Mas a mentalidade amadurece e a faculdade amadurece também. Só que a gente não consegue entrar numa faculdade de medicina, porque a medicina, ela tem de tudo, você vê coisa do tempo todo, ali, coisas conversando, sérias, conversando ali, o pessoal fumando, conversando, no recreio, falando. No intervalo tem muito, então assim, a gente tem que ter autoridade suficiente para saber que vai ter, que vai ver, que vai de mim, querer aquilo ou não. E é coisa que não vai me acrescentar nada. Então, para quê? Se me desse um benefício, dá um benefício momentâneo, né? Alegria, não sei o quê, e eu depois? Não me ajuda em nada. As consequências. As consequências. Então, assim, a fé para mim é em primeiro lugar. Depois vem o esforço, depois vem a dedicação e a fé em primeiro lugar. Que lindo isso, Larissa. A gente agradece muito pela sua experiência, muito emocionante. Mas assim, quando foi o momento que você estava lá na faculdade, estava, sei lá, sentada no intervalo ou na sua primeira aula, que você parou e pensou assim, putz, eu passei, eu tô aqui, eu tô na faculdade de medicina, isso aconteceu, esse sonho foi real. Não foi numa aula, não foi quando eu comecei, quando eu fui fazer minha matrícula. E aí lá tava, agora é a mesmo nome da minha faculdade de medicina de Uberlândia, e quando eu entrei era FAPRA. Aí tava escrito lá, FAPRA, Faculdade de Medicina. Aí quando a gente saiu, eu fiz o contrato, a gente foi tirar uma foto lá na FAPRA, aí eu falei, meu Deus, é medicina. Foi lá na matrícula. Aí a primeira aula a gente chega empolgado, aquele negócio todo, mas é mais conhecer, tem aquele negócio de conhecer o pessoal, os professores falar da formação deles também. É um mundo diferente. Muito gostoso de estar, muito gratificante quando a gente se esforça para estar ali, consegue. É sem explicação mesmo. E Larissa, o que você diria para a pessoa que está pensando? Você disse que quando você era criança, você sempre quis medicina, Sim. sempre foi para você algo muito decidido, né, na sua vida. Mas para você, assim, a pessoa ela tem que ter uma vocação direta, assim como você teve na sua infância, ou a pessoa que tem medo de sangue, tem um estômago fraco, ela pode ainda sim se tornar um médico? Será que isso é realmente um empecilho? A pessoa precisa ter uma vocação para isso? Para Deus nada é impossível. Então, a pessoa pode ser o que for, pode tirar nota, ou ser o que for, que se ela quiser ser médico ou médica, ela... O que acontece? Esse negócio do sangue, de ver ali vômito e essas fezes, eu enjoo muito fácil. É inevitável. Mas se faça.
Tudo passa. Vai passar, você vai continuar, vai conseguir. Tem áreas ali que a gente gosta, que a gente se identifica mais, tem uns que a gente já fala, Deus querido, você não faz. Isso faz parte do processo. E tudo na vida tem isso, né? Fazer parte do processo. Eu acredito que isso não é empecilho de, eu não gosto de sangue, eu desmaio de ver, eu não gosto de ver vômito. Não é empecilho para fazer medicina, de forma alguma. E sobre a vocação, no meu caso, eu sinto que já vem de antes. Porque, né? Sempre gostei e aquilo. Não gosto, eu quero ter dinheiro. E tudo bem também, eu só quero ter uma vida boa, garantir meu futuro. Ok, você querer fazer medicina por dinheiro também. Ninguém quer ficar aí nessa vida de ter que entrar no mercado e olhar o preço. A gente tem que entrar no mercado sem olhar o preço. A gente quer comprar um negócio sem olhar o preço. Tudo bem você querer por causa de dinheiro. Só que o que eu falo, a gente tem que colocar em mente que a gente vai lidar com vidas. Responsabilidade ética. Muito. Tanto que você faz um juramento. Eu tive a cerimônia do meu jaleco, você faz um juramento para receber aquele jaleco. E a partir daquele momento você vai lidar com vidas, mesmo você não sendo médico, você já lida com vidas. E depois, na formatura também tem o juramento, porque são vidas que estão tendo em luta. Então eu quero pelo dinheiro? Bacana, sem problema. Mas lembra que é vida. Lembra que você tem que se esforçar ao máximo. Não dá para você ver um paciente em parada cardíaca e sentar e mandar um enfermeiro fazer alguma coisa. Não tem como. Você precisa estar indo. Não vai tocar o barco de qualquer jeito. Dá pra tocar. Mas em algum momento vai apertar e você não vai saber o que fazer. Vai ter coisa. Exato. Então, assim, dá pra fazer medicina sem gostar. Dá pra fazer medicina sem querer ver sangue, mas acredito que aí também a gente consegue diferenciar os profissionais. Porque quantos médicos a gente vê e as pessoas reclamam que às vezes é bom profissional, mas não tem a empatia, não tem aquela conversa de vem cá, senta aqui, como que o senhor tá, o que tá acontecendo, só chega ali, isso, pronto, tchau. Então, assim, a gente consegue diferenciar os profissionais que gostam, que querem, e que às vezes é pelo dinheiro, mas que se esforçam para estar ali e fazer o outro se sentir bem. Para mim, a classe mais importante, eu falei, eu quero medicina, se é por dinheiro, se é por gostar, colocar na cabeça que a gente está lidando com vidas. Eu sei dessa responsabilidade, mete o pé e vai. Muito importante isso, muito legal. Larissa, agora eu quero te pedir uma dificuldade, um desafio e uma qualidade, uma coisa boa que você teve agora, você falou que está no período, quarto período, né? Falta um tempinho ainda. Da sua faculdade, assim, da faculdade em si de medicina. Qual foi o maior desafio até agora? Qual foi a maior gratificação que você teve? A gratificação é fácil de falar, que é entrar, né? Estar ali na faculdade de medicina já é muito gratificante. Mas mesmo assim, num momento assim, não só de entrar, mas algum momento você teve ali uma troca com o paciente, alguma coisa assim que te tocou? Uma experiência que eu tive tem pouco tempo. Eu estava fazendo estágio aqui na UPA mesmo, em Catalão. E eu vi uma senhora que já tinha sido atendida. Ela estava muito amarela e histérica, muito, muito. E eu falei assim, gente, passou nenhum exame para essa senhora. E ela muito magra, muito só o corinho dose, muito amarela. E o médico não tinha passado. Eu não posso fazer nada, eu sou uma estagiária. Eu, médico, conversei e falei, doutor, qual foi? O que aconteceu? O senhor não pediu exame? Ou o senhor acha que não precisa? Me explica. Eu já não cheguei em dar. Você fez errado? Você não sei o quê. Não, eu sou estagiária. E mesmo se eu fosse médico. É muito falta de ética eu chegar indagando já um profissional e tirando a conduta médica dele. Aí ele falou assim, olha, realmente passei batido, não vi que ela estava muito amarela assim. Vamos pedir os exames para ver. Pedi, realmente estava com os exames alterados. Então, assim, o feeling da gente também de perceber ali que a paciente estava amarela e o médico que é formado há anos, não viu? Às vezes ele estava cansado, eu também não sei. Mas, assim, isso é muito gratificante para mim. Porque eu, às vezes, consegui salvar a vida dela, porque, infelizmente, eu não sei seguir, né, o fio da minha área, porque vai para outros lugares. Mas é muito gratificante a gente poder ver que a gente estava certo em alguma conduta que um médico formado, especializado, deixou passar. É muito gratificante. Está dando resultado, né? Você vê que realmente está fluindo. Bom, Larissa, você falou aí dessa parte gratificante, né, que você teve de auxiliar o médico com respeito, né, respeitando a autoridade dele como médico e tudo mais. A gente não quer comprometer nenhum hospital, mas é só uma experiência que é do seu sentimento mesmo, né, que você quis passar pra gente. E sobre o desafio, qual seria? Você fala assim mesmo, no hospital, no estágio? No hospital, no estágio, na faculdade.
é justamente o que eu falei lá, de que a gente consegue ver diversos profissionais, né? Então, às vezes, eu vi profissionais fazendo alguma conduta com o paciente que eu aprendi na minha faculdade, que eu tô vendo ali que é errado. Eu não posso falar, não. Eu não posso intervir. Ele é o médico, ele tá dando aquela assistência. Mas eu sei que é errado. E, às vezes, no desespero, no momento, não tem como eu falar, doutor, vem cá, eu acho que tá errado, tentar aconselhar. Não, porque às vezes é ali no momento, tem que agir rápido. Não tem como eu falar, doutor, tá fazendo errado, para expor ele assim, de uma forma. Então, assim, dói pra gente, mas eu levo comigo que Deus sabe de tudo e o que tiver que ser vai acontecer. A gente tem essa situação de hierarquia mesmo, né? E você, como essa nova geração de médicos que está vindo por aí, né? Como você acha que a gente poderia resolver esse problema, às vezes, assim, esse desafio que às vezes tem? Olha, o pessoal que faz medicina fora, né, Argentina, ali no Uruguai, eles têm o Revalida, né, que tem que fazer essa prova para poder atuar aqui no Brasil. Para mim, Larissa, deveria ter Revalida no Brasil. Terminei a faculdade de medicina, faz Revalida. Então, atuo se passar no Revalida. Porque terminar a faculdade de medicina é muito fácil. Agora, eu ser médico competente, com empatia, é difícil. É pouco que a gente vê por aí. Pra mim, tinha que ter uma OAB de médico. Teste psicotécnico. Tinha que ter uma OAB dos médicos. Passou no OAB, trabalha. Não passou, vamos tentar ter, então. Porque aí a gente consegue diferenciar profissionais. Legal, é muito boa a sua solução aí. Vale a pena a galera sabe, implementa uma OAB dos médicos aí. Né? Olha, Larissa, agora vamos para uma parte mais séria, né? Uma parte mais assim que a gente tem que falar, não pode deixar de fora. Que você disse aí que você faz estágio, né? O estágio, ele é remunerado? Não, estágio de medicina e nenhuma faculdade é remunerada. Não é remunerado. E medicina não. Às vezes você rala anos e anos para passar na federal, tá na faculdade, tá ralando e você não. Independente se é particular, se é federal, não é remunerado. Na medicina. E tem as horas ainda que você tem que fazer complementares, horas de extensão também. E são muitas. São 400 horas de complementar. Acho que varia de cada faculdade. Na minha são 400 horas de complementar e 800 de extensão. Até o final do curso tem que entregar, senão eu posso ter passado em tudo. Se eu não pegar essas horas, eu não formo. E tem essa questãozinha. E na questão financeira, assim, qual é a sua pretensão salarial? Se você já está pensando numa especialização? Para pensar na especialização, você tem uma perspectiva também financeira, né? A gente sabe que a neurocirurgia é uma das especializações mais difíceis e também, às vezes, mais bem remuneradas, né? No Brasil. É difícil também, né? Mexer com a neuro. Mas você tem uma perspectiva, assim, tipo, eu gosto mais dessa área, ela também vai me dar um retorno financeiro bom, sua expectativa de salário, né, no futuro, né? Eu entrei na medicina falando que eu queria formar medicina. E eu ia vendo com o decorrer do tempo. Só que quando eu comecei e que eu entrei, eu sempre falei da parte da emergência. Eu gosto muito da emergência, da UTI. Então, eu entrei falando que era difícil. Falei, era isso. E eu nunca pensei em escolher uma especialização, uma pós, pensando no financeiro. Porque é o resto da minha vida que eu vou trabalhar com aquilo ali. Então, eu também tenho que fazer algo que eu gosto. Não adianta eu querer pediatria se eu não gosto de criança. Não adianta eu querer fazer emergência se eu não gosto de ver sangue. Entendeu? Então, assim, eu fui focada no que eu gosto. Gosto muito da parte da emergência, da UTI, gosto muito da pediatria também. Neuro, é um bicho de 7 cabeças? Mas a gente passa, a gente consegue passar por ele. Faria, mas não é meu top. Não é. Mas que eu sei que eu não faria de jeito nenhum é psiquiatria e eu não faria de jeito nenhum também dó. E medicina do esporte, que não é nada que me foca muito. Mas eu gosto ali da neonatal, da UTI, da emergência. Mas o meu foco é formar na medicina e pelo menos nos primeiros anos eu estar ali nos plantões para mim, consequentemente, arrecadar um dinheiro, às vezes dar um retorno para meus pais, que gastaram tanto aí nessa jornada dos 6 anos. Só na frente eu pensar na especialização, quero aí ficar mais confortável primeiro, ter uma vida mais tranquila, para depois eu pensar nessa especialização.
A gente tem aí pelo menos umas 3 áreas, né, que você pode atuar na medicina, que é consultório, a emergência, né, que você está dizendo, pronto atendimento, e cirurgia, né, que às vezes a gente vê no Grey's Anatomy, ali na série e tudo Muito mais, bom, muito bom. e a gente fica assim, gente, mas será que é assim mesmo, que é tão difícil? E é essa parte, assim, você tem algum estágio que você precisa entrar em contato com a cirurgia? Como é a sua relação com a cirurgia? Hoje, no 4º período, eu tenho um estágio oferecido pela minha faculdade, que é nas cidades vizinhas, que são nas UBSs. Então, a gente, claro, como médico, atende frente a frente com o paciente, como eu estou aqui com você. Ele chega, questiona, eu tenho, e geralmente na UBS, por ser cidades muito pequenas, não tem um hospital que eles possam chegar, por exemplo, cheguei de um acidente, estou indo para um pronto-socorro, para uma UPA, um pronto atendimento. Não tem. Então, eles vão para a UBS, não é a finalidade, mas é o que tem. E aí eles chegam lá, às vezes, de um acidente, como chegam gente que a pressão tá alta além do normal. Tem coisa mais tranquila e chega a gente já com coisa mais pesada. A UBS, que é o estágio que atualmente a faculdade oferece pra gente. Mas eu busquei por fora, porque além de eu ter que entregar essas horas, eu gosto muito. Então, eu busquei um estágio por fora. Então, eu tenho ali a parte que eu atendo, que eu acompanho, atendo clínica, que eu vejo ali a parte do pronto atendimento, as queixas mais momentâneas, né? Não coisas crônicas. Por exemplo, uma diabetes, que eu só tenho que acompanhar ali, eu não tenho essa experiência. E também tem, no particular, o acesso a cirurgias, onde eu consigo acompanhar o médico, ver ele falando sobre, ver ele ali fazendo uma cirurgia, uma cesárea, ver ele ali fazendo uma cardio. Então, eu consigo estar ali e ver. E, justamente, hoje eu falo que eu não quero cirurgia de tipo nenhum, porque eu acompanhei alguns médicos e fiquei, eu falei, não, eu não quero isso também, eu quero sentar e quero conversar com o paciente. E ali na cirurgia o paciente está dormindo, eu não quero aquela troca, eu gosto disso aqui. Então, eu gosto de conversar. Exato, eu gosto da conversa, eu gosto de chegar, senhor Zé, como é que o senhor tá? Dona Maria, me conta. Eu gosto disso. Então, cirurgia já é uma área que eu sei que eu não vou. Eu gosto ali da clínica, da porta aberta, da conversa. É isso que eu quero. Muito legal. E você que está imersa nesse universo, como que você acha que está o mercado de trabalho atualmente, hoje em dia no Brasil, para a medicina? Para quem está precisando de uma vaga e tudo mais, para quem já está se formando, ou às vezes para a gente que é vestibulando, para a gente ter uma perspectiva no futuro de como vai ser esse mercado de trabalho. Eu acredito que, como qualquer profissão, com o tempo vai dar uma saturada, sim. Mas a medicina tem esse diferencial de a gente conseguir, às vezes, um emprego mais fácil. Mas, o que acontece? Com o tempo vai saturar, sim, vai ter 100 médicos com o paciente, vai ter daqui a um tempo. Mas aí é o que eu estou falando aqui desde o início, é o diferencial do profissional. É onde a gente vai destacar, é onde um vai falar assim, poxa, tem muito médico aqui em Catalão, mas aquela lá, ela é muito boa. Ela olha com os olhos humanos, ela pega na mão do paciente, ela conversa com a família, vamos pegar ela. Aí que eu acho que é o diferencial da gente. E atualmente, assim, que você tem, assim, de acesso mesmo a plantões de medicina, que a gente vê assim, por exemplo, tá o plantão de 12 horas, tá tantos reais. A gente não tem muito acesso, assim, às vezes a gente tem algumas redes sociais e tudo mais, você tem um acesso, assim, que você pode passar pra gente também ter uma perspectiva de como é o financeiro real. Sim, varia de cada unidade, né? E depende muito também da cidade. Eu já dei uma pesquisada também que o interior ele paga melhor médico do que uma cidade grande como São Paulo, Goiânia. O interior ele paga bem melhor. E pelo que eu converso com o pessoal dessa área, que eu vejo aqui em Catalão, Vidor, cidades vizinhas, um plantão de 12 horas gira em torno de 1.800, 2.200. Tá nessa faixa hoje, né? Acredito que com o passar do tempo tende a aumentar, mas hoje é nessa faixa. Mas como eu falei, em 12 horas, né? Mas como eu falei, varia de cada unidade e cada cidade também. Falando agora um pouco do nosso querido colega Aprove, né? O que fez de diferença? Você falou que estudou do sétimo ao terceiro ano. O que fez de diferença? A família Aprove, o colégio Aprove, além das assistentes, né, que você falou, que são muito valiosas para a gente, que dão apoio emocional, escolar mesmo, estão ali cobrando, estão ali sempre ajudando, fazem toda a diferença na sala de aula, para os professores também.
Mas como que o Colégio Aprove diferenciou essa sua caminhada até chegar, né? O ensino já que eu foco ainda, né? É um ensino muito bom, que tem uma visão muito boa, ampliada, e conteudita também, um conteúdo muito amplo, e que é conteúdo de vestibular. Então, assim, eu tenho medo de entrar ali na prova, porque às vezes o conteúdo que é de um vestibular não é. É sim. E tanto que aqui é pré-vestibular também. Então, assim, gente, o trabalho ali no ensino médio é justamente esse, te preparar para o vestibular. E ali as matérias que eu vi, que eu sabia na hora de fazer uma questão ali no Enem, no vestibular, é que eu aprendi aqui. Não foi porque no cursinho, fez cursinho? Fiz, foi pouco tempo, mas eu não cheguei no cursinho. Que isso, nunca vi isso na minha vida, nunca ouvi falar disso, porque eu tive uma base muito boa. E uma coisa que também diferencia a gente, dentro já da faculdade de medicina, é essa base. Porque, por exemplo, eu tive uma base muito boa aqui, então o primeiro período, para mim, eu achei muito difícil. Que é aquela introdução, que é falando mais da parte de biologia mesmo, não tanto de diagnóstico, de tratamento, é mais introduzir a parte de como que entra um patógeno dentro de uma célula. A gente já tem isso aqui. Aquelas aulas expositivas, né? A gente já tem isso aqui. Professor. No primeiro período é mais isso, e tem isso aqui. Então, assim, o ciclo de Krebs, o tantemido. Cheguei lá porque eu aprendi aqui. Lá, quando eu fui com ele fácil, que eu entendi lá na faculdade fácil, eu fiquei na cabeça, o ciclo de Krebs. Esse eu já vi. Lá na frente. Legal. Então, assim, me deu uma base muito boa, tanto que o meu primeiro, até ali a metade do segundo período, eu fui tranquila. Minha mãe até falava, medicina mesmo? Porque eu tava ali, isso aqui eu já sei, isso aqui, foi muito tranquilo. Na sua época era o professor Fred? Fred, maravilhoso. Eu falo que eu nunca tive um professor de biologia em toda a minha vida como Fred. Até esses dias eu mandei mensagem no Instagram pra ele e falei, Fred, uma coisa na minha prova, eu lembrei de você. Porque, assim, pra mim, destaco muito aqui, 3 professores que me ajudaram muito aqui na prova. Não sei se eles estão aqui, que é o Fred. O Felipe, que tinha de física também, me apoiou muito. O Felipe me ajudava em questões de várias pessoas falar, você não passa, você não tem média. Ele me ajudava muito nisso, ele sempre acreditou em mim. E o Vande. O Vande, ele tem um guardado no meu coração, me ajudou demais. Aqui, então, ele pegava e falava, calma, vai dar certo. E ele faz ele rapidinho, faz o terminar fácil. Ele também foi essencial. Então, são 3 professores que eu carrego no meu ensino médio, que eu vou carregar até ali na minha vida profissional também. É interessante isso, né? Que o Colégio Aprove, ele leva os alunos também pro resto da vida, como a gente leva. Do Colégio Aprove. É ineficável, leva, né? Lembra? Demais. O Fred também é meu professor, o Vande também é meu professor. Infelizmente, o Felipe não foi meu professor e nem é atualmente, mas o Fred e o Vande são maravilhosos. E saber que, assim, a importância que tem os professores na nossa vida e na nossa jornada até chegar na faculdade, né? E você falar assim, eu tô fazendo a prova e tal, isso aqui, eu lembrei de você. São coisas que marcam a gente. A educação marca a gente. E o interessante, principalmente falando do Fred e do Vande, mas os professores também tinham, é a questão da didática, porque às vezes o professor é muito inteligente. Você vê que ele sabe o conteúdo, ele é top, mas ele não tem a didática, ele não consegue passar, fica aquela aula maçante, cansada. Mas, em específico, para ele, o Vande, eles têm uma didática maravilhosa, consegue trazer a gente para a aula, né? Acho que isso é mais o essencial. O conteúdo você ainda busca. Agora, essa didática já é da pessoa mesmo. Com certeza. E focado no vestibular, né? Sempre. No ponto que a gente... Outra coisa que tinha na minha equipe na prova, não sei se tem ainda, é o negócio do Enem, que fazia antes. Enemzão, como é que é? Pré-Enem, aulão. Tinha um aulão do Enem, eu vi todos, e tinha música, tinha comida, e aí a gente juntava, cada sala era de uma matéria. O aulão do Enem, eu anotava muita coisa também, me ajudou muito, e prepara a gente pro Enem, querendo ou não. E são dicas muito valiosas, porque querendo ou não, os professores já sabem o padrão do Enem, então eles já sabem ali a malícia do que vai cair, então as dicas são muito valiosas. O aulão do Enem ainda tem? Ainda tem. Foi muito importante pra mim. Eu gostava muito. A gente também, essa semana e a semana anterior, a gente teve aulão do Enem, semana passada, da área de linguagens humanas. Essa semana, na área de exatas e ciências, né? E eu participei
de praticamente todos, assim. E assim, a gente fala, você falando depois, né, já na faculdade, eu falando aqui ainda no ensino médio, que realmente faz a diferença, gente. Faz diferença. A gente pensa assim, não, já tá quase na hora, não adianta nada fazer de novo. Adianta. Às vezes a gente lembra do professor falando no violão, mas não lembra da aula dele. Realmente. Da semana. Porque fica fresco na memória, você consegue entender ali o que você às vezes não entendeu, não pegou ainda. Tem as dicas ali, que tem um macetezinho que puxa de um lado que ajuda. Muito legal. Agora uma última pergunta, assim, sobre a sua vida pessoal, né? A gente sabe que a medicina, ela é uma área muito cansativa, né? Por conta de serem poucos anos, muito conteúdo, é uma carga horária integral, né? E como que você concilia isso com a sua vida pessoal mesmo, com a coisa que você tem para fazer no dia a dia, a família, tudo mais? Eu falo que fazer a medicina, a gente abre mão de muita coisa. E, assim, tive que abrir mão de momentos com amigos, porque às vezes a gente tá numa resenha ali com amigos, mas no outro dia eu tenho pra você. E aí? Até que momento eu sei que eu posso estar naquela resenha, ou até que momento eu sei que eu não posso ir, porque às vezes aquela prova do outro dia demanda mais, então eu preciso ficar naquela noite estudando. Então, assim, a gente abdica de ciclos de amizades ali e acaba que afasta alguns amigos, porque você deixa de tem que fazer. Abdica, às vezes, de uma comida gostosa, feitinha na hora que você come uma coisa rápida. Mas, pra mim, o que mais pega pra mim é a família. Porque, o que acontece? Eu já perdi aniversário, família, o momento ali de almoço com o pai e com a mãe sentado na mesa, pra mim não tem preço. E a gente tem que abdicar. Não tem como. E é coisa que a gente tem que lidar, porque também no futuro eu vou estar dando um plantão, e aí não tem como eu sair do plantão para ir dançar. Não tem. Então, querendo ou não, já é a fase da faculdade de medicina, ela já te prepara lá para a arte profissional. Mas o que eu tentei fazer? Eu faço em Uberlândia, eu morei lá 1 ano e meio, e aí eu falei, meu Deus, eu sou muito família. Meu Deus, eu sozinha, o que eu tô fazendo? Saía com os amigos às vezes, saía para jantar, para comer uma coisa, mas pai e mãe, eu vinha todo fim de semana. Todos os fins de semana. Larissa, fica, nós vamos fazer churrasco em casa hoje. Não vou. Um dia você me abandona, meu pai e minha mãe. Entendeu? E aí, ainda assim, eu sentia falta. Aí, o que eu fiz? Chamei meu pai e minha mãe no último semestre, antes de começar o quarto agora. Falei, pai, mãe, sei que a gente gastou, montando um apartamento, teve gasto com móvel, tudo, mas eu quero voltar. Eu quero ir e voltar todos os dias, porque eu sinto falta de sentar e jantar com vocês. Eu sinto falta. E já que eu tenho essa possibilidade, já que eu posso fazer isso, eu quero fazer. Enquanto eu posso estar com vocês jantando, e eu deito na cama com eles até hoje, dou entrar lá na cama, chego, pulo, eu falo, eu quero, enquanto eu posso. Depois vai ficar muito apertado, eu não vou poder. Então, enquanto eu posso, eu quero. Aí minha mãe já é mais, meu pai falou, não, mas pode ser, e tal, minha mãe já é mais, peraí, vamos ver. Depois ele vai querer voltar, vai apertar, você vai ter que fazer não sei o quê. Falo, independente, eu quero. Aí vim, tem dias, e aí eu vou com uma colega, a gente vai e volta todo dia, e aí tem dias que ela tem uma aula muito cedo e eu não tenho, que divide turmas. Mas eu tenho que ir cedo. Aí eu fico lá na faculdade cedo, mesmo não tendo aula. Mas isso é o preço que a gente paga também para estar perto da família. E pra mim é essencial. Então, eu não pensaria 1000 vezes e faria isso também. Acho que assim, você tendo essa proximidade com a medicina, com a vida em si, né? Você lidar com a vida, e às vezes com a perca dela, né? A gente dá muito valor. Muito mais. Ao que a gente tem perto da gente, né? Você não tá velho, depois eu aproveito. Mas e o de repente? A gente não sabe. O imprevisto todo. Aí, quando a gente entra na medicina, a gente passa a dar mais valor na vida assim. Quando você começa a ver as pessoas, o que acontece, você fala, vamos colocar a vida em primeiro. A medicina transforma a vida, não só a vida do paciente, mas a vida do Exatamente. A gente aprende muito, até com pacientes também, né? Com certeza, muito, né? A gente adquire muitas experiências, né? Isso que acho que faz o médico, não só o conteúdo que a gente aprende na faculdade, tudo mais, mas a experiência. Você tá ali no dia a dia, você tá lidando com... Exato. A diferença sim. Então, gente, agora a gente vai fazer o bate-bola jogo rápido, né? Que não tem nenhum outro lugar, é exclusivo da Provcast, viu? E eu vou explicar, porque assim, meu sonho é sempre explicar, né? Então, que vai ter. Eu vou fazer as perguntas, né? Bem incisivas pra você.
E você vai ter que responder em uma palavra apenas. Tá bom? Uma palavra, ó. Bora. Vamos lá. Se você pudesse mudar uma coisa na sua rotina de estudos, o que você mudaria? Sono, com certeza. Sono. Sono? Será? Sono. O sono. Por quê? Gente, a rotina de estudo é muito cansativa. E eu gosto de dormir demais. Eu gosto de dormir demais. Então, assim, às vezes dá uma brechinha, vamos sair, vamos comer coisa. Não, vou dormir. Então, assim, na minha rotina de estudo, eu quero organizar isso aí ainda. Dar uma pausinha, depois voltar, esse sono aí eu tenho que dar uma regulada ainda. Estuda 20 minutos, dorme 10 minutos. Estuda 20 minutos. Tem que mexer nisso aí ainda. Vamos lá agora, então. Uma pergunta mais séria. Qual é a maior ilusão que as pessoas têm sobre a faculdade de medicina? Doutor nem é doutora. Simplesmente por um doutor e um doutorante. Não é não. Tem muita coisa aí antes desse doutor e doutora. E aí as pessoas acham que vou levar de qualquer jeito, doutora fulano, doutor tal. Não é. É muito mais profundo. E se você tivesse que escolher, assim, a gente já meio que tem uma noçãozinha ali do que ela vai responder, mas se você tivesse que escolher entre ficar em casa estudando um pouquinho mais pra prova ali, que você sabe que você já pegou o conteúdo, ou sair pra uma festinha, dar um rolezinho? Assim, igual você falou, se for uma coisa que eu sei que eu tô segura, claro que eu vou sair, eu vou jantar, eu vou comer, vou sair, conversar com os amigos. Mas se é algo que eu sei que tá me pegando, que não tá difícil, eu fico. Ó, gente. Então vamos lá. Se você puder dar um conselho ao seu eu de 10 anos atrás, qual seria? Em uma palavra apenas, hein? A Larissa de 12 anos. Não desiste. Foi duro, mas não desiste. Continuando nosso jogo, bate-bola, jogo rápido. Agora a gente vai pra parte rápida mesmo. Vamos ver se a doutora Larissa tá esperta. Vamos lá. Uma faculdade. UFO. Uma faculdade boa. Tá meu. A polêmica, hein, gente? Não, Lidia. Tá. A polêmica ali da treta entre as atléticas. Tem, sempre tem. Particular e federal. Um colégio. São Bernardo. Um colégio bom. A prova. Um amigo. Meu pai. Um amigo bom. E agora, Larissa por Larissa. Determinada, focada, uma pessoa de muita fé, que acredita e vai em busca do sonho, e principalmente que não desiste. E realmente, gente, essa é a Larissa. Eu acho que deu para ver um pouco sobre como é essa profissional. A gente agradece muito por você ter vindo aqui, ter dado a oportunidade para a Provcast, para a gente poder bater esse papo, né? Para a gente ter essa conexão, a gente poder tirar as dúvidas, né? A gente que é do colégio, que a gente ainda está nessa fase que é tão difícil, tão ameaçadora, dá tanto medo, mas que você pode vir para dar um apoio pra gente, tá bom? Eu que agradeço, é muito gratificante para mim poder voltar aqui, né? Relembrar lá o meu passado aqui na prova. Foi um passado muito bom, de aprendizado muito grande. E contribuir, porque querendo ou não, igual como você falou, a gente passa assim por essas frustrações e fica com medinho. Mas agradeço que se eu puder te ajudar pelo menos um pouquinho cada um. E tô aberta aí, quem quiser conversar, me chamar, quem quiser alguma dica. E quiserem me convidar mais, eu amei estar aqui. E se precisar também de algum dia vir aqui falar com algum aluno, estou super à disposição. Obrigada, viu? Eu amei estar aqui. Que bom, eu tenho certeza que você é uma menina muito abençoada, né? Que vai continuar sendo muito abençoada por Deus. E que você seja uma profissional incrível, como você já está se tornando, né? Já está se tornando. E que você conclua essa faculdade. Chama a gente, viu? Pra fazer uma provcast lá. Tem que fazer um provcast. A gente faz uma eu acho. Fazer a cobertura da... Obrigada, eu amei, viu? Obrigada a você, viu? A gente fica muito feliz com a sua presença. E volte mais vezes. Bom, gente, esse foi o Aprovecast de frente com a Manu. Se você gostou, dá o like, compartilha. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. E a gente se vê na próxima. Até mais.